E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é emissão e diluição. A gente vai fazer 2 estudos de caso com esse tema. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação assim que a gente enviar o material novo. E vamos lá para o tema de hoje. Então, é muito comum a gente ouvir agora, nesses dias na internet, aí, as pessoas falando sobre as emissões, né? Vale a pena entrar em emissão? Não vale a pena? É acima do valor patrimonial? É acima do valor de mercado? O cotista está sendo diluído? Isso vale a pena? Eu estou perdendo dinheiro? Está tendo uma transferência de... Então, vamos traduzir esse troço para o português. A gente vai trazer para vocês aqui a nossa opinião sobre esse assunto. Vamos deixar claro aqui que a gente não é aqui nenhuma autoridade para dizer que somos os donos da verdade. A gente só vai colocar a nossa opinião a respeito desse assunto e tentar explicar para você o que é que está acontecendo e você tirar suas próprias conclusões, se vale a pena ou se não vale a pena e se realmente existe essa coisa de diluição quando se fala em emissões de fundos imobiliários. É que tem muita gente que fala isso, né? Fala assim, poxa, eu quero participar dessa emissão que eu não quero ser diluído. E hoje a gente vai ver se isso aí realmente faz sentido ou não. A gente vai começar pelo estudo de caso do BRCR. Teve uma assembleia no dia 10 de setembro de 2019, né? Foi convocada pela BTG, e lá os cotistas fizeram uma solicitação para o pessoal da BTG para que suspendesse a assembleia com aquele valor, né? Que o valor lá estava de R$ 84. Olha só que coisa curiosa, né? Então o fundo queria emitir 300 milhões em captação, podendo aumentar isso em 75%, quer dizer, chegar a 500 milhões de reais, tinha feito uma proposta dessa captação acontecer a R$ 84, e os cotistas falaram, não, peraí, tem que ser a 92. Estranho, né? O cara querer comprar um negócio que é um pouco mais caro. Então a gente vai ver por que isso aí aconteceu, né? A proposta então era o seguinte: os recursos seriam arrecadados por meio de uma oferta 476, ou seja, para investidores profissionais, e seriam destinados para o complemento do pagamento da aquisição de 20% do edifício Senado e a aquisição de certos andares do edifício Torre Sucupira C1, que abriga a seção norte do complexo de uso misto do Parque da Cidade, localizado na Avenida das Nações, na cidade de São Paulo, que é o edifício Sucupira. E também iam ser ali observadas outras condições precedentes para a aquisição. Então, o que aconteceu para que não houvesse nenhum tipo de discussão dentro daquela assembleia, né? Nenhum ponto foi discutido, a proposta foi retirada. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no que rolou. Então a administradora ela esclareceu que, preliminarmente à realização da presente assembleia, a administradora foi abordada por alguns cotistas do fundo e um cotista do fundo pediu a palavra e sugeriu mudanças na proposta da administradora, que é objeto da ordem do dia, no sentido de alterar o valor da cota de R$ 84 para R$ 92. Em ordem a essa solicitação, a administradora resolveu retirar da ordem do dia o assunto em tela. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é como é que foi fixado esse valor de R$ 84? Como é que a BTG chegou nisso? Então, eles fizeram o seguinte: lá no regulamento do fundo, existe o artigo 18 que diz assim, por proposta da administradora, o fundo poderá, encerrado o processo de distribuição da primeira emissão, autorizada no artigo 15 desse regulamento, realizar novas emissões de cotas, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas e depois de obtida a autorização da CVM, conforme aplicável, e deliberar que a nova emissão de cotas deverá dispor sobre as características da emissão nas seguintes condições de subscrição de cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização, observando que o valor de cada nova cota deverá ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas e fixado preferencialmente tendo em vista 1. O valor patrimonial das cotas, representado pelo quociente entre o valor do patrimônio líquido contábil atualizado do fundo e o número de cotas já emitidas. 2. As perspectivas de rentabilidade do fundo, ou ainda 3. O valor de mercado das cotas já emitidas. Então, de acordo com o regulamento do fundo, o fundo poderia emitir as cotas a R$ 92, que era o valor de mercado do fundo, a R$ 110, que era o valor patrimonial do fundo, ou então uma estimativa de valor de rentabilidade, né, de acordo com isso. Então, ou esse valor de R$ 84, a gente quer crer que foi conseguido dessa forma, né, que é a prospecção da rentabilidade do fundo para os próximos meses.
O fundo ele não conseguiria jamais emitir cotas ao valor patrimonial de R$110, porque no mercado secundário ele está a R$92. Então, isso aí gerou um certo desconforto no fundo, né? Porque os cotistas, que são antigos no fundo, eles acharam que seriam diluídos se o valor da cota fosse R$84. Então não faria nenhum sentido você colocar uma emissão a R$92 se o valor de mercado também estava a R$92. E aí o que leva a gente a pensar? Duas coisas. A primeira é o seguinte, ou os cotistas antigos não queriam participar da emissão, ou eles queriam colocar essa diferença de valor como sendo o prêmio que o cotista novo deveria pagar para entrar novamente no fundo. Quer dizer, se a emissão estava lastreada em R$84, seria justo que o novo cotista, ao entrar no fundo, pagasse pelo menos o valor de mercado, mantendo aí um equilíbrio com o cotista já antigo, ele podendo ter ali um prêmio para entrar naquele fundo naquele momento. Isso, e se você for pensar bem pelo critério do VP, do valor patrimonial, se você colocar que esse valor patrimonial do fundo é realmente o valor que o fundo vale, de qualquer forma o cotista ele vai ser diluído, porque o valor patrimonial do BRCR11 é hoje R$110. Agora, vamos lá, será que faz algum sentido você pensar assim? Bom, o meu fundo está querendo me vender a R$84, só que eu quero comprar mais caro. Não faz sentido você pensar uma coisa dessa. E a segunda reflexão é o seguinte, se o fundo tem um valor patrimonial de R$110, ele já está com o valor de mercado a 92, e a administradora faz as contas e chega à condição de que a capacidade do fundo de gerar caixa seria 84, o que está acontecendo com esse fundo? As contas não batem. Tá, então esse conceito de diluição, de ser diluído ou não na questão do valor patrimonial, no valor do fundo, a gente vai entrar um pouquinho nesse esquema aqui agora. Quando a gente fala em diluição, a diluição ela tem um conceito próprio, que é esse aqui, ó. Então, a diluição, no conceito de participação societária, é definida como a diminuição do patrimônio do sócio ou acionista, com a redução do percentual de cotas sociais ou ações de propriedade desse participante na sociedade. Ou seja, quando você emite mais cotas, ele vai fazer com que você tenha um menor percentual de participação naquela sociedade, se você não exercer o seu direito de participação, o seu direito de comprar novas cotas, ou seja, você tinha uma quantidade de cotas a um determinado universo de cotas disponíveis. Quando você aumenta a quantidade de cotas disponíveis, aquela sua participação, se você não compra mais cotas, ela diminui em relação às cotas existentes. Então vamos fazer o exemplo aqui com o BRCR, vamos ver como é que ele está hoje com relação a essas cotas e a média de mercado, se faz sentido a gente se preocupar com a questão da diluição. Então, o BRCR hoje ele possui 71.490 cotistas, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.132.132.854. Se você for fazer uma média aí, cada sócio possui aproximadamente R$ 29.824 em participação. Ou seja, é uma participação individual da ordem de 0,0000139%. Algo em torno aí de 1/100º de milésimo de participação. Então você vê que não faz o menor sentido você falar em diluição quando tem alguma coisa dessa. Por quê? A sua participação dentro do fundo, ainda que a gente colocando aqui a média da participação é de 29, 30 mil reais, ela ainda é muito insignificante dentro do todo. Então não faz sentido em você falar em diluição numa situação dessa. Ela faz muito mais sentido em você falar em uma outra coisa. Porque se você tivesse, por exemplo, 1% do BRCR, você teria que ter mais de 20 milhões de reais, né? Porque é um fundo de mais de 2 bilhões. Para você ter 1%, que é uma participação pequena, mas um pouco relevante, você teria que ter mais de 20 milhões de reais nesse fundo. Então, diluição, nesse caso aqui, ela não faz muito sentido. Então, assim, vamos ver se existe algum outro tipo de diluição que faria sentido nesse caso, então, das emissões. O pessoal fala muito dessa questão da diluição financeira, né? Então, eu vou perder dinheiro e vou ser diluído financeiramente. A gente vai ver que esse termo aqui não é o termo mais apropriado, né? A gente prefere se reportar isso como uma perda de valor. Então, olha só, vamos voltar aqui ao princípio da emissão, né? Então, para que serve uma emissão em fundo imobiliário? Ela serve para que o fundo capte dinheiro no mercado, e esse dinheiro captado no mercado sirva para o fundo aumentar de tamanho
ou para que ele possa realizar alguma operação de compra. Ele vai comprar um edifício, ou ele vai comprar cotas de fundo imobiliário, ou ele vai comprar outros CRIs, quer dizer, ele vai aumentar ali o valor patrimonial dele, que vai colocar o dinheiro para trabalhar para gerar mais renda para você. Então, ele capta para aumentar a quantidade de dinheiro disponível para investimento. E essa é a única forma que ele tem de aumentar de tamanho, porque o dinheiro que está em caixa ele tem que distribuir 95%. Então ele não consegue juntar dinheiro com isso aí. E ele também, a questão, ele não pode se alavancar, ele não pode pegar empréstimo, não pode se endividar. Então ele só pode crescer fazendo emissão. Aí as pessoas falam assim, pô, mas está todo mundo aproveitando que está no mercado de alta para fazer emissão. É claro, não é o melhor momento para fazer emissão, mas é o momento que dá para fazer emissão. Por quê? Imagina o seguinte, nós estamos no mercado de baixa, as cotas estão só caindo porque estão desvalorizando por algum motivo, e aí o gestor resolve falar assim, gente, eu vou emitir aqui umas novas cotas, vou aumentar a quantidade de patrimônio do fundo, porque eu quero comprar imóveis, porque a melhor época de comprar imóvel agora é o mercado que está em baixa. Todos os imóveis são baratos, né? Palmas para ele está certo. O problema é você acreditar nisso. Você participar de uma emissão milionária no momento que o mercado está dizendo que ele está num ciclo de baixa e você fortalecer o fundo para o gestor ir lá e comprar. Por quê? Você está olhando a sua cota cair todo dia e está falando assim, esse troço está perdendo valor. Então não faz sentido. Ele utiliza exatamente a janela de oportunidade do mercado de alta, que é quando as pessoas estão predispostas a ir lá e comprar novas cotas, entrar em novos empreendimentos, para que ele possa comprar prédios agora, naquele momento favorável, para que ele possa fazer a captação de mercado e falar, opa, agora a maré está favorável, eu vou nadar de braçada. Então agora a gente vai falar um pouco da questão da Ambima, dos estudos que foram feitos e como é que está o mercado agora, como é que ele cresceu. Então, de acordo com a Ambima, existem hoje mais de 390 fundos imobiliários, a captação líquida de cerca de 16,3 bilhões e houve um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, que tinha 10,5 bilhões entre janeiro e agosto de 2018. O índice FIX também, que mostra o desempenho médio desses fundos imobiliários, está em 2.658 pontos, com uma variação positiva de 13%. Houve um aumento de quase 50% na capitalização de mercado de FIIs apenas no último ano, ou seja, estamos num período de caça aos ativos. Então, é o melhor momento para se comprar ativos? Provavelmente não, porque quem está vendendo um prédio, está vendendo um shopping, quem está vendendo alguma outra coisa, também sabe que está tendo uma concorrência muito grande para comprar ativos. Então existe uma dificuldade para fazer a alocação de recursos, porque um mesmo prédio está sendo disputado por 2 ou 3 fundos imobiliários, mas faz parte do jogo. Ele funciona assim, porque se o fundo não tem condições de gerar dinheiro, quer dizer, ele tem que distribuir 95% do que ele produz para o cotista e não sobra nada para ele investir, ele tem que aproveitar os momentos em que há ânimo dos novos cotistas ou há ânimo de novos investimentos para captar esse recurso e ir lá comprar prédio. Então, faz parte do jogo. O que a gente vai discutir agora é o seguinte, as emissões, é justo que a gente leve em conta, então, o valor patrimonial ou o valor de mercado? Essa é a pergunta que a gente vai responder para você agora. Vamos falar agora um pouco da emissão do fundo quando faz a valor patrimonial. Então, a maioria dos fundos utiliza essa estratégia de fazer a emissão próxima ali ao valor patrimonial e as pessoas, os cotistas, eles tendem a acreditar que realmente o valor patrimonial é o valor mais certo para aquele fundo. A gente tem que observar, então, o que é o valor patrimonial de um fundo. Então, o valor patrimonial de um fundo ele é conseguido se trazendo os fluxos de caixa futuro a valor presente por meio de uma taxa de desconto. Então, eles são fluxos de caixa, é uma estimativa que cada empresa vai fazer, e cada empresa faz uma estimativa de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você tem uma mudança na questão da renda mensal, se teve uma vacância maior ou uma vacância menor, você vai ter um fluxo de caixa diferente, ou seja, o valor do ativo vai mudar. Se a taxa de juros ela aumentar ou diminuir, a gente também vai ter um fluxo de caixa diferente, né? Então, o valor do ativo também vai modificar, porque a taxa de desconto vai ser modificada. Então, a gente tem vários critérios que podem ser modificados. Então, essa questão de você fazer o valuation e acreditar que aquilo ali realmente é o valor patrimonial correto do fundo, na verdade, não passa de um chute, né? Um chute mais ou menos na direção certa. E aí, quando a gente fala, não, vamos fazer emissão ao valor de mercado. Bom, para o cara que é um grande fundo, um grande investidor, ou sujeito que quer comprar uma grande posição num determinado fundo imobiliário, o que ele tem que fazer?
Ele tem que ir lá no mercado, olhar as cotas que estão disponíveis lá no book de compra e venda e comprar as que estão disponíveis. Porque se eu não quiser vender a minha cota, aquela cota não está disponível para compra. Então, às vezes, o cara tem uma posição gigantesca que ele quer alocar de recursos e ele não tem cotas disponíveis no mercado sendo negociadas para ele montar aquela posição. E aí o cara leva lá 6, 7 meses para montar uma posição de um fundo de fundos ou para montar uma posição do investidor institucional. Por quê? A maioria das cotas está na mão de pessoa física, e pessoa física é colecionador de cota, ele quer renda, ele não quer negociar cota. Então, quando o investidor institucional quer entrar e montar uma posição no fundo, ele aproveita as emissões. E aí faz sentido para ele comprar aquela emissão, comprar aquela cota no valor de mercado. Porque o que ele está fazendo? Existem 100 cotas. Eu quero montar uma posição do tamanho do fundo. Eu tenho que ter mais 100 cotas. Ou eu vou bater na porta de todos os investidores e falar, cara, me vende sua cota aí pelo preço que você acha que vale. Ou eu vou lá no gestor e ele vai fazer uma emissão dobrando o tamanho do fundo no valor do mercado e disponibilizando uma liquidez de cotas para que eu possa montar a minha posição. Então, a emissão ela faz sentido, sim, para o investidor institucional dentro do valor de mercado, porque ele está comprando a cota como se ela estivesse disponível para negociação. Ele está comprando, como diz aqui, estaria comprando direto do fabricante. Ele não está comprando ali na Feira Livre ou no Mercado Livre, né? Você coloca lá e quer negociar o preço que você quer. Não, ele está indo direto lá no fabricante e fala, vou comprar esse lote de cotas pelo valor que ele está valendo hoje. Então, falar em uma emissão em valor de mercado, ela faz sentido para o institucional. Falar em uma emissão em valor de mercado para você, pessoa física, que já viu o tamanho da representatividade da sua posição dentro de um fundo imobiliário, não faz o menor sentido de você não vou participar porque eu vou ser diluído. Não é por esse motivo, é por um outro motivo que a gente vai falar agora. Então, em época de mercado de alta, é muito comum que o valor de mercado da cota ele esteja acima do valor patrimonial da cota. Então, quando você vai fazer uma emissão, você faz uma emissão AVP ou um pouco acima do VP, um pouco acima do valor patrimonial, e as pessoas subscrevem e gera valor para o fundo. E quando você coloca que o valor patrimonial realmente seria o valor justo, digamos, vamos arredondar, né? Digamos que o valor patrimonial seja o valor justo. Então faz todo sentido, sim, você fazer uma emissão entre o valor patrimonial e o valor de mercado, porque a valor de mercado ninguém compra. E abaixo do valor patrimonial, teoricamente, você estaria perdendo dinheiro, perdendo valor. Então, sim, faz sentido você fazer uma emissão entre o VP e o VM, tá? Só que é o seguinte, nem sempre os fundos que precisam fazer emissão, eles vão estar com o valor de mercado acima do valor patrimonial. E é aí que começam os problemas. Foi o que aconteceu no caso do BRCR11, que fez a emissão de cotas com o valor patrimonial acima do valor de mercado. E aí tem o outro lado da moeda, que é o segundo caso que a gente vai fazer o estudo para vocês aqui, que foi o caso da emissão do Veritas. Então o que aconteceu? O Veritas é um fundo de recebíveis. O que acontece no fundo de recebível? Você calcular o valor patrimonial dele é muito mais simples. Por quê? Lá dentro tem dívida, lá dentro tem renda fixa, lá dentro tem dinheiro. Então, quanto vale aquele valor futuro trazendo o valor presente, é muito mais fácil de ser precificado, porque você tem uma taxa e você tem lá a evolução daquele fundo. O risco dele está num pagamento antecipado e alguma coisa assim. Mas você consegue saber quanto o fundo custa hoje, porque ele está representado em dinheiro. E aí o que aconteceu? O Veritas resolveu fazer também uma emissão. E essa emissão aconteceu como? Então, o Veritas, o VRTA11, ele fez uma emissão de 300 milhões de reais, o valor da cota dele no mercado estava R$ 149, a emissão foi a 115 e o valor patrimonial dele estava 103. Então, ele conseguiu emitir acima do valor patrimonial, que era 103, emitiu a 115, numa cota de 149. Teoricamente é o seguinte, quando todo mundo que fosse subscrever aquela cota ali a 115, ele estaria pagando mais caro do que o valor patrimonial. E se o valor patrimonial é dinheiro que tem ali dentro, são títulos que valem dinheiro, você está pagando R$ 110 uma nota de 100. Só que não houve esse problema. Todo mundo subscreveu porque sabia que os títulos que tinha ali dentro do fundo geravam um rendimento alto mês a mês e o mercado precificou isso num valor bem mais alto da cota. Então todo mundo fez essa subscrição sem problema algum. E aí, para você ter uma ideia do que aconteceu nessa subscrição, olha os números dela. Foram feitas a subscrição para 300 milhões de reais e foram 277 milhões foram subscritos por pessoas físicas, ou seja, por CPF,
18,6 milhões foram feitos por fundos de investimento, 3,5 milhões foram feitos por outras pessoas jurídicas, né, outros CNPJs. No caso do Veritas, foi bem fácil fazer essa emissão. Por quê? Porque o valor de mercado está muito acima do valor patrimonial. Então, o Veritas fez uma emissão 10%, 12% acima do VP e conseguiu, com sucesso, colocar todas as cotas no mercado. A gente vai tentar ver aí o que vai acontecer agora com o BRCR11, que vai fazer uma emissão no valor de mercado do fundo. Então, a cota está a 92 no mercado e ele vai fazer uma emissão a 92. Então, a gente vai ver aí como é que vai terminar essa situação, mas vai ser, com certeza, uma grande dificuldade para o BRCR colocar mais de 500 milhões de reais ao preço de mercado. Então, dá para perceber duas coisas aqui, então, do contrassenso. Primeiro, o seguinte: o mesmo contrassenso que havia para o cotista de falar o seguinte, eu não quero comprar mais barato, eu não quero comprar 84, eu quero comprar 92. Isso já é um contrassenso. E o segundo contrassenso é o sujeito que pensa o seguinte, tudo bem, a cota vale 100, eu estou disposto a pagar 115, por quê? Porque ele tem noção de que o fundo vai lá para 150. Então, são coisas que estão no comportamento humano que ele tem aquele momento que fala assim, não, tudo bem, se eu estou comprando hoje uma coisa que é um pouco mais cara, mas eu tenho certeza que ele vai se valorizar muito, para mim eu estou tranquilo em pagar. Agora, eu estou comprando um negócio que está mais barato do que ele vale e muito, e eu chegar para o cara e falar assim, não, peraí, eu quero pagar mais caro, também faz parte do comportamento humano, porque ele não quer perder. Então, quando a gente não quer perder, a gente fica achando essas conjecturas e aí, às vezes, coloca alguns conceitos que não estão certos. Esse conceito de falar em diluição numa situação dessa, como vocês viram, faz o menor sentido. Agora, respondendo o artigo de hoje, né? Respondendo o nosso vídeo de hoje, faz sentido falar em diluição? E que tipo de diluição, ou parecido com diluição, sim, faz sentido falar nesses casos de emissão? Então, o sentido de diluição para o pequeno investidor, num fundo de 2 bilhões de reais, se você falar só com relação à participação do investidor naquele fundo, não faz o menor sentido, né? Você ter 1/100º de milionésimo de participação ou 2/100º de milionésimo de participação não faz diferença nenhuma, porque o seu voto não vai mudar muita coisa numa assembleia. A única coisa que faria realmente sentido é a questão da diluição financeira, que é um nome inapropriado, né? Que seria perda de valor, colocar uma cota a um valor mais barato do que ela realmente vale, como poderia estar acontecendo no caso do BRCR, isso levando-se em conta que o VP é realmente o valor do fundo. Porque se o VP for realmente o valor do fundo, qualquer valor que você colocar abaixo dele, você vai estar tendo uma diluição financeira, você vai estar tendo uma perda de valor. Ou seja, não deveria fazer uma emissão nessas condições. E aí, por que o fundo resolve fazer emissão, então, nessas condições? Quando você fala que um fundo está fazendo uma emissão, ele está aumentando de tamanho, o que ele está buscando ali? O que você ganha com isso? Qual é o valor agregado em você fazer uma emissão ainda numa condição como está, por exemplo, do BRCRI? É você aumentar a diversificação do fundo. Ele está colocando para dentro do fundo um novo imóvel, um novo inquilino, ele está aumentando de tamanho, ele está proporcionando para você ali alguma coisa, alguma estratégia, e isso você tem que avaliar junto lá ao gestor, junto ao prospecto da emissão, de falar o seguinte, tudo bem, eu estou entrando numa emissão agora, não é porque eu estou sendo diluído, não é porque está diminuindo a minha participação. Ela vale a pena ou ela não vale a pena, porque o que está sendo colocado para dentro do fundo vale ou não a pena. Quer dizer, eu estou comprando um imóvel que ele vai somar com o portfólio que já está existindo e ele vai gerar valor ao cotista. Pode acontecer do imóvel que está entrando agora no portfólio do fundo tirar valor do cotista. Por quê? Ou o cap rate é mais baixo, ou o imóvel não tem qualidade, ou o cara captou o dinheiro, ele está com aquele bolo de dinheiro lá, que ele captou por um motivo qualquer, que, vamos supor, eu quero, não estou dizendo que seja, tá? Mas que é para aumentar a taxa de administração, porque o valor do fundo vai estar mais... Não interessa, interessa você olhar o prospecto e ver o seguinte, aquilo que está sendo agregado dentro do meu fundo imobiliário, ele traz valor para mim, ele bota dinheiro no meu bolso ou ele tira dinheiro do meu bolso? Se ele tira dinheiro do seu bolso, porque o cap rate é menor, quer dizer, o retorno que aquele prédio vai colocar, ele diminui a qualidade do seu portfólio, porque o inquilino que ele está colocando diminui a qualidade do meu portfólio. O fundo está sendo utilizado para dar saída num imóvel, por exemplo, que não estava sendo negociado, e aí existe lá uma participação do fundo que está comprando aquele imóvel
com uma estratégia que não está muito clara? Isso quem vai avaliar é você. Então, não é justificar que você está perdendo por diluição valor. Valor que entra e que sai do seu bolso com relação à cota do fundo imobiliário. Então vamos tentar identificar aqui, no caso do Veritas, como é que foi essa questão da alocação dos ativos, né? A gente tem lá no prospecto do fundo, no estudo de viabilidade dele, o que ele ia fazer com o dinheiro da captação da oferta. Então esse gráfico aí, ele mostra para a gente o pipeline do fundo, que é o que ele iria comprar, e como é que ficaria a rentabilidade. Então tem do ano 1 aí até o ano 10, e é lá embaixo, nas últimas linhas lá, que são as coisas que são interessantes para a gente observar. Então a gente vê que do ano 2 em diante, a rentabilidade do fundo seria de 9,68%, com o valor da cota de emissão a 115. Então você tinha um valor de patrimônio de 103, teria que ver quanto que é o retorno que esse fundo estava dando, né, ao ano, a rentabilidade dele, e fazer a comparação agora com esse novo pipeline, com essas novas compras que o fundo fez, com esse retorno de 9,68% em cima de uma cota de 115. E aí é que você vai avaliar. Isso daí está trazendo valor ou ele está tirando o valor do fundo? Isso aí está agregando ou ele está diminuindo o valor que aquele fundo representa para mim? Essa é que é a pergunta que você tem que fazer. Não é assim, poxa, eu tenho aqui 4 cotas do fundo, eu tenho que subscrever porque eu vou ser de... Cara, você tem 4 cotas. Ah, eu tenho 1000 cotas do fundo. Tudo bem que você tem 1000 cotas do fundo, mas essas 1000 cotas do fundo, elas não fazem essa diferença toda no sentido da diluição. Faz muito mais sentido você imaginar o seguinte, a estratégia que o gestor está me propondo agora nessa emissão, eu estou dando dinheiro para ele, por quê? Ele me botou um pipeline. Pipeline é o que eu vou fazer com esse dinheiro, qual é a minha perspectiva, onde eu quero chegar. Então você olha a estratégia e vê o seguinte, faz sentido essa proposta que ele está fazendo para você, para receber esses novos recursos e a alocação dele no longo prazo, já que todo mundo investe nesse sentido de longo prazo, faz sentido, e aí você vai dar o seu dinheiro a ele não. Mas não porque você acha que vai ter um prejuízo financeiro de 2 ou 3 reais por cota, ou quanto quer que seja. Porque no longo prazo, você não vai lembrar disso daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Agora, pode até ser que faça um barulho danado na sua carteira, mas o valor do fundo, o que ele representa para você, o motivo pelo qual você entrou nele, é muito mais importante do que isso. Ah, tudo bem, às vezes 10 reais é quase que um ano de rendimento do fundo. Câmbio, eu entendo, se isso para você é importante, vale a pena. Agora, não deixa de olhar se você não precisa dar um passo atrás para dar um salto à frente. É isso que você tem que avaliar. Então, precisa amadurecer um pouquinho mais esse comentário antes da gente entrar numa discussão eterna aí se é valor de mercado, não é valor de mercado, é valor patrimonial, não é? Vamos colocar uma regra da CVM para isso? Calma. O mercado de fundo imobiliário ainda é uma criança engatinhando. Todos esses assuntos precisam ser discutidos. E toda essa discussão e todo esse problema acontece por quê? Porque o fundo está crescendo. O mercado está crescendo. As pessoas estão buscando o fundo imobiliário e os gestores estão atentos a isso. Então, imagina a situação contrária. Não haveria mais emissão, todos os fundos eram mono-mono, a gente tinha um inquilino por prédio, uma meia dúzia de multi-inquilino, e aí ia estar todo mundo reclamando que o fundo não crescia. Então uma das coisas que a gente pode afirmar aqui com certeza é que novas emissões elas trazem mais diversificação. A questão de valor, ela tem que ser avaliada. Traz valor para o cotista essa nova emissão ou não? Ou ela traz uma perda de valor dependendo dos ativos que ele vai comprar ou dependendo do preço que aquela cota vai ser colocada. Sim, isso aí faz sentido. Então é uma coisa que você tem que avaliar caso a caso, sabendo que existem fundos que estão em situações que não são normais de mercado, né, esse mercado de alta, como no caso o BRCR11, que está com o valor patrimonial dele acima, bem acima do valor de mercado, mas tudo isso aí é uma coisa que você tem que avaliar antes de você participar ou não de uma emissão, mas não pelo motivo errado, digamos, se eu não participar eu vou ser diluído. Sim, toda participação, se você puder fazer, você tem que fazer. Então a única coisa que dá para a gente realmente afirmar aqui é que toda emissão ele vai melhorar a diversificação do fundo. Se vai criar valor ou não vai criar valor, isso é uma coisa que você vai ter que observar, que você vai ter que fazer as continhas aí. O fundo ele pode criar valor para o cotista, né, de várias formas, e pode também destruir valor.
A destruição de valor ela vai se dar principalmente por duas coisas. Uma, a colocação no mercado de um preço de cota muito errado, que vai realmente fazer com que esse cotista perca valor se ele não subscrever as cotas. Ou em segundo aspecto, se a compra que ele for realizar ali não tiver a mesma qualidade do restante do portfólio do fundo. Então, o pipeline e a estratégia do gestor é muito mais importante do que você ficar preocupado aí onde ele está ancorando. Porque o VP provavelmente vai estar errado. O valor de mercado pode estar com um prêmio absurdo que não está acontecendo ali dentro. Qual é a situação ideal? É não emitir? Então, essa é uma coisa que você vai ter que avaliar cada uma das suas emissões. E o mercado cresce desse jeito mesmo, na base do solavanco, na base do questionamento, na base das discussões. E não existe um crescimento sem dor, né? Então vai doer um pouquinho realmente essa questão do crescimento do mercado, mas ele é imprescindível. Não pode mais existir um mercado em ativos mono o resto da vida, né? A gente tem que ter cada vez mais ativos multi, cada vez um mercado maior, cada vez mais liquidez nesse mercado de fundos imobiliários. E assim, imagina que um dia a gente vai chegar numa situação, como diz, né, o amigo Baroni aí, você vai ter um fundo que tem lá 1.500, 1.400, tem, sei lá, 2.000 imóveis dentro dele, que você não vai ficar nem sabendo que ele comprou, que vendeu o tal imóvel. Essa é a melhor condição que você pode chegar. Por quê? Enquanto você tiver um fundo que tem ali uma meia dúzia de prédio, tem ali 12 empreendimentos, está participando de 5, 6 shoppings, cada shopping desse aí, quando dá um problema, cada edifício desse, quando dá um problema, tem um efeito gigantesco dentro do fundo. Então, esse é um preço que quem está pioneiro nos fundos imobiliários, que está entrando numa indústria que é tão recente assim, vai pagar. Ele é assim. Quem sabe, e Deus queira, que daqui a pouco a gente atinja aí uma velocidade de cruzeiro como estão os rates nos Estados Unidos lá, que a gente não tem nem que discutir mais isso. A gente nem conhece, né, mais quais são os imóveis que estão dentro do fundo. Então, assim, faz parte. Reclamar, eu acho que as pessoas têm todo o direito, já que elas têm direito, têm dinheiro envolvido nisso. Faz parte colocar a opinião, mas também faz parte da nossa parte aqui, como um canal informativo e educativo, dizer para você o seguinte: tudo bem, só não entra na emissão pelo motivo errado, que é seguir a tal da diluição. É isso aí, pessoal. O assunto que a gente tinha para hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E principalmente, fique tranquilo.